Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast preferido do Distrito Federal, Brasília do Meu Coração. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso agora, imediatamente. E não esqueça de apertar no sininho para receber as notificações dos novos episódios que a gente gravar. E também não deixe de deixar o seu like e o seu comentário da conversa que a gente vai ter aqui hoje. E hoje muito feliz de receber o Rafael Gama, que é motorista de aplicativo, empreendedor nato, criador de conteúdo para as redes sociais e que transforma o volante em palco de reflexão social. O Rafael é formado em administração, tem uma trajetória marcada pelo empreendedorismo desde cedo. Ele vive diariamente as contradições, desafios e histórias humanas do trânsito que acontece aqui no DF e no entorno. Ele é criador do perfil Resenha no Volante, nós vamos falar sobre isso. E Rafael mostra que o motorista vai muito além de dirigir, né, Rafael? É lidar com Exatamente. respeito, empatia, risco, criatividade e reinvenção constante. Um retrato real do Brasil visto pelo retrovisor. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui para a gente bater um papo. Prazer é meu, Cacheta. Obrigado aí pelo convite. E vamos desenvolver essa conversa, né? Vamos, mas antes da gente entrar nessa história de motorista de aplicativo, vamos voltar um pouquinho no passado. Vamos Vamos sim. contar a sua história. Você é de Goiânia? Eu sou nascido em Valparaíso de Goiás. Valparaíso, Nascido e aqui do criado lado, aqui é do quase o lado. DF. É o braço goiano do Distrito Federal, né? Sim, verdade. Você cresceu lá? Crescido lá, Mora lá até hoje? nascido, criado, moro lá até hoje. As raízes lá são bem fortes. E onde é que você estudava lá no Estudei num colégio Valparaíso? chamado Copas, e foi a minha vida escolar toda, desde o maternal até o ensino médio, eu estudei no mesmo colégio. Colégio Copas foi um colégio bem conhecido lá nos anos 80, anos 90, até o início dos anos 2000. Hoje essa escola já não funciona mais, né? Uhum. Mas eu tenho orgulho de ter estudado lá por toda a minha vida escolar foi ali no Colégio Copas. Nessa época, acho que o Valparaíso não era tão desenvolvido como é hoje, né? Hoje é uma cidade bem grande Hoje já. Valparaíso é uma cidade que já caminha com as próprias pernas, né? Sim. Hoje o comércio lá é bem desenvolvido. Não é uma cidade muito industrializada, mas o comércio lá é bem forte. Bem comércio e serviço, né? E Serviço naquela também. época, na sua adolescência, você já costumava vir a Brasília ou você ficava só lá em Já, Valparaíso? já costumava vir a Brasília com muita frequência. Eu trabalhava numa empresa de tendas, né, uma empresa familiar, e 90% do serviço dessa empresa era desenvolvido aqui no Distrito Federal. Embora a sede da empresa fosse em Valparaíso, a gente trabalhava com uma frequência muito maior aqui no DF. E você era adolescente. Seu Adolescente. pai já te botou para trabalhar Já lá botou na para empresa. trabalhar e eu não achava ruim, não. Ganhava um dinheirinho? Ganhava um dinheirinho e a minha vida se encaminhou de uma maneira melhor do que muitas outras pessoas que cresceram junto comigo. Legal. Porque quem mora em Valparaíso, a maioria vem para Brasília para trabalhar, né? Sim, Vem sim, e sim, volta sim. todo dia. Exatamente. Era a semana inteira você vinha para Brasília? É, Depois semana da inteira. aula? De segunda. Não, eu trabalhava a partir de 1 hora da tarde, né? E aí, de início, eu vinha, acompanhava o pessoal da equipe de montagem na parte da tarde. É, eventualmente, eu acompanhava meu pai mesmo em visitas a casas de cliente. Quando você aluga uma tenda, você tem que ir até o local para ver qual que é a tenda ideal para ser instalada. Então, eu acompanhava meu pai nessas visitas também. E com isso, eu fui aprendendo todo o know-how que ele tinha, foi passando para mim, né? E por conta desse negócio que você resolveu fazer administração de empresa? Foi por conta desse negócio, foi por conta do negócio do meu Você fez pai, lá a em empresa do Valparaíso meu mesmo, o pai. curso? Fiz em Lusiânia, na faculdade Unidesc. Que também, Formei, tam- formei em 2009 lá. sim, também é um chãozinho ali de Valparaíso, Lusiana. Apesar de ser em Lusiânia, bem no começo, bem na divisa ali de Valparaíso com Lusiânia, então dava uns 7 quilômetros da minha casa, Ah, era não, é bem perto, rapidinho. perto. É, E como é que foi o curso? foi Você terminou o curso e falou, gostei pô, fiz o curso bastante. certo ou você pô, devia ter feito outro curso? Gostei bastante do curso, aprendi muita coisa. Porém, o meu pai, um senhor já mais velho, de cultura antiga, muito do que eu aprendi na teoria, ele não validou por causa da experiência prática dele. Então a gente até teve alguns desentendimentos em relação a isso, mas fomos ajustando aí no meio do caminho. Mas por quê? Porque você queria implementar coisa que você aprendeu na Exatamente. faculdade e ele não concordava. Exatamente.
A burocracia às vezes é ruim, mas às vezes se faz necessário. Você precisa registrar o que você está fazendo, o seu trabalho, o que entra, o que sai, o material que você alugou, o cliente que alugou há 2 anos atrás, você tem que ter um registro dele. E o meu pai, ele fazia as coisas tudo na cabeça. Inclusive, ele tem uma cabeça muito boa, muito melhor do que a minha, em questão de memória e de lembrar das coisas. Ele tem uma cabeça muito boa. E ele tinha uma dificuldade em implementar essa burocracia. E quando eu falo burocracia, eu estou falando no bom sentido mesmo. É você não perder o controle do seu trabalho. Mas você sabe, Rafael, eu também sou formado em administração. E o termo burocracia foi criado por Max Weber e ele foi desvirtuado ao longo Foi do tempo, distorcido, porque é exatamente. um termo positivo, Positivo, né? É é isso uma mesmo. burocracia, é a organização ali da empresa. E aí, com o tempo, por conta da nossa cultura aqui no Brasil, o termo burocracia no Brasil ele ficou mal Virou um visto, termo virou um pejorativo, termo né? pejorativo, como se fosse uma coisa ruim, demorada, que não resolve as coisas, não resolve os problemas, né? Mas é interessante a gente falar É, sobre isso, como o tempo vai moldando a própria língua, né? E o sim, sim, significado sim. das coisas. Mas dá um exemplo prático aí lá com seu pai que você teve Vamos problema. lá. O exemplo prático. Às vezes o meu pai recebia um pedido de locação de tenda, ele estava na rua trabalhando, ele anotava ali num papelzinho, não era numa agenda, e aí de lá mesmo ele já passava a ordem para os montadores iam fazer essa montagem, e aí não passava pelo registro no escritório. Então, algumas vezes nós já perdemos material porque foi montado e foi esquecido. Não tinha um Não controle tinha um do que controle. estava indo para cada lugar. Exatamente. Olha aí. Então, Se tivesse uma burocracia, a burocracia, nesse não tinha caso, perdido o material. evitaria o prejuízo. Legal. E aí, seu pai tem essa empresa até hoje? Como é que Tem, tá? tem. Hoje ela está bem menor. Depois da pandemia foi uma pancada muito grande, né, que nós levamos, né? Parou todos os A eventos, área né? de Ficou um eventos tempão. sofreu bastante. E aí hoje ele ainda tem a empresa, eu já não trabalho mais com ele, ele leva a empresa agora com um tamanho bem menor, trabalhando menos, mas ainda continua atendendo a clientela aí. Quando é que você saiu da empresa do seu pai? Eu Você, saí você da se formou, empresa. você foi procurar um outro emprego em outro Não, lugar? me formei, ainda continuei trabalhando com meu pai, aí eu me formei em 2009, continuei trabalhando com ele até 2020. Aí no início da pandemia, Quando veio a pandemia, você parou. quando fechou, né, deu aquela parada total, aí eu dei uma focada nos aplicativos, aí na hora de voltar, a saúde financeira da empresa já não era a mesma. Entendi. E os aplicativos, você começou depois da pandemia ou antes? Foi antes. Já trabalhando com teu pai, você já estava fazendo Aplicativo, com uma. trabalhando com meu pai, chegou um tempo que eu acumulei 3 trabalhos, né? Era o trabalho no escritório com meu pai, tinha também o meu trabalho de final de semana, que era aluguel também de itens para eventos, mesa, cadeira, freezer, brinquedos infláveis. E quando a demanda estava fraquinha ali de locação, eu saía com o carro para fazer um troquinho aí na Uber. Então você criou um negócio paralelo ao teu pai para complementar ali o que ele já Exatamente, fazia. exatamente. Ele oferecia a tenda, você oferecia Não, cadeira, mesa, brinquedo. não foi uma concorrência, foi um negócio complementar. Sim. E só você, não é? Teu pai Não, nesse negócio era eu e a minha esposa à época. E aí veio a pandemia e prejudicou também. Na pandemia também nós ficamos prejudicados. Quando é que você falou, cara, vou ver esse negócio de aplicativo, ser motorista de aplicativo? O que que você tomou essa decisão? Eu trabalhava com. Quando eu fazia os aluguéis, a gente tinha apenas um carro, né? Era eu e minha esposa, a gente trabalhava junto, tinha uma caminhonete. E às vezes precisava de um segundo carro, por causa nós temos uma filha e eventualmente precisava hospital, clínica, consulta, e com um carro só era um pouquinho mais complicado. Eu falei, vou comprar outro carro e vou pagar esse carro com só fazendo Uber. A ideia inicialmente era usar Uber só para pagar a parcela do carro. Entendi. Você ia fazer esse trabalho para pagar o carro e Exatamente. depois já tem o carro pago e Depois já estava pago, aí teoricamente ia parar e ia é, focar no teu negócio. exatamente. Mas não foi bem isso que aconteceu. Por que que não aconteceu isso? Aí veio o ano da pandemia, né? A pandemia veio logo no ano seguinte, e aí o Uber passou a ser a fonte de renda principal.
Do seu pai também? Você ajudava teu N- pai? Teu pai fazia Uber, Não, não? na pandemia a empresa do meu pai parou. Então, aí ele, É, ele resolveu fazer Uber também, é, você ficou aí. eu fui fazer Uber, não. Meu pai continuou vivendo com as economias dele. Naquela época dava pra ganhar um dinheiro com Uber? Naquela época dava. Melhor Naquela do que época hoje? dava. Melhor do que hoje. E Melhor do por, que e por hoje. que que você resolveu contar histórias no YouTube? Porque eu vi que você abriu um canal, né, em 2018, que chamava Motorista de Elite. Isso, Por que que você abriu esse exatamente. canal? Quando eu entrei nos aplicativos, as plataformas elas não dão nenhum treinamento para o motorista. Tudo que a gente aprende é na prática e na marra. Então eu tinha muitas dúvidas quando eu entrei, cometi muitos erros, tive muita dificuldade e eu entendi que a dificuldade que eu tive, outras pessoas iam ter a mesma dificuldade. Então eu criei esse canal e nesse canal eu passava dicas, principalmente para motoristas iniciantes, como é que funcionava, como é que agia em caso de um passageiro que esqueceu um item, como é que agia quando um passageiro sujava um veículo, ou quando um passageiro dava o calote. E esse canal fez sucesso, ele chegou até a ser monetizado no YouTube. Mas com o tempo, muitas pessoas passavam a criar conteúdo também no YouTube e eu tinha um foco, eu queria falar só a verdade. Eu não queria colocar posts caça-cliques ou fake news, e aí muita gente começou a fazer dessa forma e o meu canal foi perdendo espaço. Porque quando o internauta está na internet, internauta é uma palavra que acho que nem usa mais hoje, né? Mas quando ele está na internet, o que chama atenção, primeiramente, é o título ali da matéria. Então, se tem um título ali que é uma coisa e o vídeo em si fala outra coisa, é um vídeo caça-clique. E eu não fazia dessa forma. Então, eu acabei perdendo espaço e aí desanimei e desisti do canal. Você acha que a verdade não dá engajamento? A verdade é mais difícil de engajar, com toda certeza. Tem que ter uma polêmica, né? Tem que ter uma Um polêmica. sangue, o pessoal gosta de ver sangue. Por isso que Gosto, no jornal só é notícia ruim. gosto. O pessoal gosta. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que o que é difícil de viver é bom de contar. Então, toda polêmica que a gente vive, toda é, História triste, história né? triste, todo perrengue, o pessoal gosta de ver, gosta de assistir. Eu cito o caso do rapaz lá que ficou perdido lá na mata, perrengue que ele passou, e hoje o hype dele tá lá em cima. Ah, é verdade, verdade. E você chegou a monetizar esse canal. É difícil É monetizar. difícil monetizar, mas Você era bem visto lá. cheguei a monetizar, tinha bastante visualização. O YouTube, a entrega do YouTube é menor do que a das redes sociais hoje, mas eu tive vídeo no YouTube com quase 1 milhão de visualizações. Hoje, nas redes sociais, é muito mais fácil você bater 1 milhão de visualizações, porque são vídeos curtos. É, não, me Vídeos conta de. esse segredo aí. Como é que eu bato 1 milhão de visualizações? Ah, O que que tem você. que fazer? Treta. Mentir? Mentir? Coloque treta, coloque Hum. treta. Acho que eu tenho no Instagram 4 vídeos que passaram de 1 milhão de visualizações. Um deles tem 9,5 milhões. Caramba, é muita coisa. E aí, o mais visto de 9,5 milhões é um vídeo produzido. Não é um vídeo que foi feito para enganar as pessoas. Lá no início, eu deixo claro que é um vídeo baseado em fatos reais. É um vídeo que eu fiz acompanhado da minha filha. É uma situação de supermercado, que é, por exemplo, um passageiro pede um carro e ele coloca uma parada no supermercado e ele quer que o motorista fique aguardando ele fazer a compra no supermercado. Então, eu fiz uma brincadeira nesse vídeo. Fui com a minha filha era como se fosse a passageira, e ela pediu essa parada no mercado, desceu lá, e a brincadeira do vídeo, a piada do vídeo foi que ela demorou tanto, que na hora que eu cheguei, eu tava com o cabelo curtinho e barba feita, quando ela voltou, eu tava com um cabelão desse jeito aqui já, e, Ah, e, legal, é uma paródia, né? e a barba já toda, parecia que eu tinha envelhecido 10 anos, e esse vídeo realmente foi o vídeo que mais deu visualizações. E você vê, não é um vídeo de uma história real, né? O meu vídeo mais visto não é o vídeo de uma história real. Mas era uma sátira sobre uma É uma história, sobre sátira histórias sobre. reais. Eu nem Exatamente. sabia que poderia. Você pode parar no supermercado e ter que ficar esperando. Não pode. Mas tem gente que pede. Tem gente que pede. A O cara sem plataforma, noção, né, é, cara? a plataforma ela disponibiliza o serviço de parada durante uma viagem, só que a parada é apenas para embarque, desembarque, carga ou descarga. Vou citar um exemplo. Eu tô levando o cacheta e alguém da família dele, e aí essa pessoa que está com ele
vai parar ali, vai ficar no local antes do destino final, a gente chega lá, para, o passageiro desembarca e a gente segue o destino. Agora, esse fato de você parar numa farmácia, parar numa padaria, parar num supermercado e esperar o passageiro, isso não está incluído no serviço do aplicativo. Porque também não é igual um táxi, né? Não é igual Que tá contando táxi. o tempo. Se contasse o tempo, você poderia ficar ali esperando. E Exatamente. aí você tava ganhando seu dinheiro enquanto você Aí espera. seria muito mais fácil, né? Sim. É porque é uma lógica. Nós até gostaríamos que fosse assim, Sim, mas não é. não é. E aí, você fechou seu canal, Motorista de Elite, por conta disso, né? Dessa concorrência, dessa Isso, decepção e exatamente. tal. E aí você abriu o Resenha no Aí, Volante. 2 ou 3 anos depois, aí eu decidi montar uma lojinha no meu carro, uma renda extra que eu tenho dentro do carro. Eu montei um display ali no banco traseiro, onde eu vendo perfume, cabo de celular, carregador portátil, algumas guloseimas, balas, chicletes, chaveiros. E como eu coloquei essa lojinha que fica no banco de trás, eu senti a necessidade de colocar uma câmera para proteger os produtos, né? E aí, com isso, na primeira semana eu já tive um desentendimento com o passageiro e resolvi colocar o vídeo na internet. O vídeo fez sucesso, bombou, o pessoal pediu mais. E a partir daí eu fui colocando outros vídeos, outros Mas vídeos. não deu ruim com a pessoa, não? Ela, por Não causa deu da ruim, imagem? não deu ruim porque eu tenho um cuidado. Eu tampo o rosto, né? Eu oculto o rosto da pessoa e se for uma situação vexatória, eu também mudo, altero a voz do passageiro. Entendi. Então, Boa, com boa. isso, com isso eu me resguardo de ter um problema com o direito de E imagem. isso não foi intencional, né? Você Não não foi botou a câmera intencional. pra isso, foi uma coisa que foi, Não, foi uma coisa que foi acontecendo. aconteceu. Tudo isso porque você resolveu empreender dentro do carro. Exatamente. Empreender dentro do Uber. Exatamente. Foi uma sacada O muito o boa Uber essa. começou para mim como uma renda extra, hoje é uma renda principal e agora eu tenho uma renda extra Dentro do Uber. dentro do Uber. E vende bem? Vende bem, graças a Deus. O que A que mais minha, você vende lá dentro? em quantidade, além dos perfumes, eu tenho um barzinho também, né? No porta-malas eu tenho um freezer elétrico ligado na bateria do carro. Vendo água, refrigerante, cerveja. Então, o que eu mais vendo lá no dia a dia é cerveja, mas o que traz uma maior lucratividade para mim é a perfumaria. Caramba, e qual perfume você vende lá? É Eu Natura? vendo da marca Moment Paris. São perfumes inspirados em grifes famosas. Ah, sim. Tem uns 54 fragrâncias É tipo diferentes. aquela, tinha Renaudet? Tipo Renaudet, Tipo tipo Renaudet. Amaca. E vende pra Vende caramba. bem, graças a Deus. Que bom. Tem uma boa saída. Que bom. E aí o Resenha no Volante veio depois desse start aí de que, pô, esse vídeo aqui deu certo. Vou Exatamente. investir nisso aqui Aí também. eu fui colocando, ainda E esse despretensiosamente. primeiro episódio aí que você falou que bombou, o que que aconteceu? Esse foi um passageiro, eu fui buscar ele no Guará, ele tinha direcionado a corrida para a Cidade Ocidental. Eu fui muito feliz porque já era o final do dia, ia me deixar pertinho da minha casa. E aí, chegando lá, ele estava bastante embriagado. E aí, quando eu confirmei o endereço, ele falou que não era ocidental, era para outro lado. E aí eu fiquei desconfiado, falei, não, tudo bem, eu te levo para outro endereço, mas a gente vai precisar que você acerte a corrida antecipado. Foi pela plataforma InDrive, que é uma plataforma mais difícil de trabalhar, né, em relação Não é muito a... conhecida, né? Não, ela é até conhecida, mas ela É não... porque o InDrive você combina o preço, é isso? O InDrive ela não traz nenhuma garantia de recebimento em caso de calote. O Uber e 99, elas ainda têm um sistema ali que eventualmente a gente consegue resolver. InDrive não tem. E como a InDrive trabalha com preço fixo, se a pessoa pediu uma corrida para o Ocidental, mas de repente ele quis ficar na Santa Maria, o valor não altera. E aí, por causa disso, como ele ia alterar a corrida dele para outro lado, nem era o lado que eu gostaria de ir, mas ele já estava no carro. Falei, não, tudo bem, eu te levo, mas você vai precisar pagar adiantado. Aí aconteceu uma situação, ele ficou estressado, estava bastante embriagado, aí houve um desentendimento, aí eu botei ele para descer do carro. Aí esse vídeo engajou E bastante, o isso pessoal viralizou. Porque viralizou. tinha uma treta ali. Tinha uma treta. Treta vende bem demais. E para quem é motorista de aplicativo, cortesia é obrigação? Não, cortesia não é obrigação. Eu costumo falar entre os meus colegas de trabalho que nós não trabalhamos por favor e por cortesia. Educação é obrigação, mas favor, dá uma passadinha ali, tem como você desviar ali rapidinho,
Isso não faz parte do nosso Espera aqui trabalho. um pouquinho, só vou descer aqui para comprar Exatamente. um pack de cerveja aqui no mercado, Tudo vai isso é para a favor. festa. Qualquer coisa que vai aumentar a distância e o tempo do motorista ali transportando aquele passageiro e que não for remunerado, é a É a favor. favor. Ou você poderia cobrar alguma coisa a mais dele. Exatamente. E nós não trabalhamos por favor. Então, eu costumo falar para os passageiros: precisa de pedir algo que não está na oferta inicial, na solicitação inicial, oferece uma gratificação para o motorista, combina com ele. Motorista, se eu passar ali na farmácia para comprar um Tadalafila, Para ir para night. você vou perder uns 5 minutinhos. Se eu te Olha, der uma você devia gorjetinha vender aí, isso dentro não do seu. Não pode. pode? Ah, é, não Medicamento é pode. proibido. Verdade, verdade. Se eu ficar ali 5 minutinhos, eu descer 5 minutinhos, te dar uma gorjeta de R$ 5, R$ 10, você me aguarda? Pô, aguardo com todo prazer, porque ele deixou de ser favor. Uhum. Ali eu vou estar prestando serviço além do que foi combinado. Não, e valorizando o teu tempo, porque para você tempo é Exatamente, dinheiro, né? E você falou exatamente. que o Uber virou sua renda principal É a renda hoje. principal hoje. Dá para manter a casa fazendo Uber? Quantas horas você trabalha por dia? Eu trabalho 6 dias por semana, 12 horas por dia. É Oh, bem puxado, é uma rotina puxado. bem puxada e dá para manter. Tem as dificuldades, igual a gente está no mês de janeiro, é um mês que geralmente o motorista vai atrasar uma conta ou outra, porque a demanda é mais baixa. Mas sim, dá para se manter só como motorista por aplicativo, desde que você tenha uma disciplina. Sim. É, Mas obrigatoriamente você tem que trabalhar 12 horas? não, se eu quiser trabalhar 1 hora por dia, eu posso trabalhar. Não, ou seja, para você manter uma renda boa. Para eu manter uma renda boa, eu tenho que Pra... trabalhar aí no mínimo 10 horas por dia. Sim. No Eu tô mínimo. perguntando isso porque depois que popularizou, muita gente virou Uber, né? Ou para fazer uma renda extra e depois, igual o seu caso, virou o trabalho da pessoa, uma renda principal. Formou-se aí os sindicatos, pessoas que estão à frente representando todos os motoristas e reivindicando melhores condições de trabalho. Mas tem uma dicotomia aí, porque o cara trabalha no Uber se ele quiser, ele não é contratado, Não é contratado, exatamente. né? Ele pode trabalhar 1 hora, como você disse, pode trabalhar 12 horas, depende de quanto ele quer ganhar naquele dia. Você concorda que deveria ter uma regulamentação para as empresas? Olha, eu não concordo com a regulamentação, pelo menos não nos moldes em que tem sido oferecido. Nós já tivemos 3 projetos, que hoje eles estão tudo misturadinho, né? Foram todos apensados, e todos esses projetos, eles prejudicam e diminuem a renda do motorista. Com criação de um imposto que a gente vai ter dificuldade para pagar, a gente vive no limite. É, existiu um tempo ali no passado que a Receita quis cobrar da gente 27% sobre a renda bruta, sobre o faturamento bruto. E o motorista por aplicativo, o salário, se ele faz R$ 12.000 no mês, R$ 12.000 não é o salário dele. Desses R$ 12.000, se ele tirar aí líquido 4.000, 5.000, é muito. E tem a manutenção do carro, às Manutenção do vezes é o carro. aluguel, que tem gente que aluga para fazer Só Uber. de combustível vai de 30% a 40% do valor arrecadado no mês. Então, se você fez aí R$ 12.000 no mês, você gastou aí uns R$ 3.000 a R$ 4.000 de combustível. Eu tenho um amigo que ele comprou um carro para alugar para Uber, um carro Sim, elétrico. é um negócio que está bem promissor. Vale a pena Vale a ainda? O pena. cara alugar um carro, esse é Uber, ele ganha dinheiro? Tem que trabalhar muito, mas vale a pena ainda. Vale a pena. Provavelmente ele deve ter alugado o Dolphin, É, o o Dolphin. Dolphin, o BYD É. Dolphin, que é um carro que trabalha na categoria Black na Uber e na categoria Electric Pro na 99. Que aí tem uma Então, taxa maior de. são categorias que pagam mais. Então, só que sim, o motorista, um aluguel de um carro elétrico hoje, dessa categoria, ele está variando aí de 1.300 a R$ 1.800 por semana. Então, se você tiver por semana, o motorista aí já vai sair com pelo menos R$ 220 de saldo negativo No dia. no dia. Então, ele tem que Tem que trabalhar correr ali com uma atrás. meta diária ali de pelo menos R$ 500. O teu carro, ele é seu. O meu é próprio. E Eu não- e- não, é quitado, Hum. não pago mais financiamento, não pago aluguel, mas o meu carro é um carro com 538 mil quilômetros rodados. Caramba, é muita Então, coisa. eu não tenho mais gasto de parcelas, mas eu tenho um gasto muito alto de manutenção hoje.
E você tem que ficar fazendo essa conta de se vale a pena já trocar um carro Exatamente. mais novo ou se vale Por a pena continuar. enquanto, ainda está valendo a pena manter o carro antigo e trabalhar com as manutenções. Você falou que é contra a regulamentação, né? Tinha um pessoal que queria, por exemplo, que reconhecesse o vínculo empregatício, que a pessoa fosse seletista, tipo carteira assinada. É, É meio, isso, meio louco isso é isso, né? uma coisa que realmente não vai acontecer, porque nós não temos vínculo empregatício. É, vários colegas meus vão me criticar pelo que eu estou falando É, aqui, mas a gente trabalha na hora que a gente quer, a gente liga o aplicativo na hora que a gente quer. Se a gente quiser ficar um ano sem ligar o aplicativo, a gente fica um ano sem ligar o e aplicativo. a Uber não te cobra. A Uber Uber, não, se a gente fala Uber porque é a mais famosa, é, mas as outras todas, né? Ninguém te cobra não nada. tem nenhuma cobrança. A única cobrança que as plataformas fazem pra gente são as métricas de trabalho. Eu não sou obrigado a trabalhar, mas se eu estiver trabalhando, ela vai ter ali algumas cobranças de cancelamento, que eu não posso ter uma taxa muito alta de cancelamento, senão eu levo de repente ali um bloqueio ali de 3 dias, 5 dias, ou então deixo de participar de alguma promoção, alguma oferta, alguma bonificação que a plataforma dá pra gente, mas eu não enxergo isso como caracterização de vínculo empregatício. É, o que a pessoa poderia fazer, em último caso, é tentar brigar por um percentual maior no valor, né, da corrida. Só que a Uber também tem uma série de gastos de publicidade, de manter a plataforma funcionando, porque ele tem os funcionários É, de eu, tecnologia eu disso. entendo que tem muita margem para as plataformas melhorarem a taxa que ela paga aos motoristas. Hoje, basicamente no mês de janeiro, que é um mês que a demanda é mais baixa, as plataformas pagam menos para a gente. O motorista, o passageiro continua pagando o mesmo valor que ele pagou na terça-feira, 10 horas da manhã, hoje é o que ele pagou terça-feira, 10 horas da manhã do mês passado. Só que o mês passado, como a demanda era muito alta e a plataforma precisava de mais motoristas nas ruas, ela ofertava um valor maior. E hoje não. Hoje, mês de janeiro, por exemplo, tem corrida que a Uber leva 45%. Eu acho uma taxa muito alta, considerando que os custos de manutenção, combustível, seguro, IPVA são todos do motorista. Sim. E o valor ali que deve ser, imagino que seja calculado por quilômetro, né, o valor. Ele tem reajuste anual? Como é que é o Não, reajuste desse valor? não tem, Não do tem seu percentual que você fica, mas o reajuste do preço o que o preço que o cliente, passageiro o paga. passageiro paga. Tem muito tempo que não tem reajuste nas plataformas. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Claro, fica à A garganta vontade. tá ficando. Que a gente vai conversando, a É, garganta vai secando, tem que tomar exatamente. água. Então, como eu estava dizendo, tem bastante tempo, tem muito tempo que não tem reajuste para os passageiros, porque a plataforma ela quer cobrar um preço baixo, porque ela ganha no atacado, na alta demanda. Sim. Mas também tem uma concorrência, né, Rafael? Porque veja, se a. Vamos supor que a Uber e a 99, que são as. Tem a InDrive aí, mas ela acho que é pequena ainda. As Sim, maiores, né? 99 e Uber. 99 Uber são as maiores. Se fosse um negócio que desse uma rentabilidade muito absurda, você não concorda que teriam outros concorrentes? Outras empresas iam criar outros aplicativos e oferecer o mesmo serviço. Então, hoje é difícil entrar uma nova empresa no mercado. Tem algumas empresas que tentaram entrar já aqui em Brasília. Tem hoje a Move 10, que está com bastante dificuldade. Teve no passado uma empresa chamada 3Mix. Só que o que acontece é que o capitalismo é bem cruel com as pequenas Selvagem, empresas. Exatamente. A, já diria os a titãs. 99, a Uber, quando entrou em Brasília, ela pagava R$ 350 para o motorista ficar parado e para que o passageiro tivesse disponibilidade do carro sempre que ele precisasse. Uma empresa que está começando agora não tem como fazer isso. Então, ainda que ela cobre uma taxa mais baixa do que a Uber, o motorista ele vai estar online imagine só, o motorista está online pela Uber, pela 99 e pela Move 10 hoje. A Move 10 é uma empresa nova, não tem passageiros ainda. Então, o motorista passa o dia inteiro ali recebendo corrida da Uber, da 99, mas não recebe da Move 10. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. As pessoas não Eu mesmo não conhecem, fazia ideia que existia essa é, empresa. as pessoas não conhecem e o valor é parecido e as pessoas já estão acostumadas Tem com a Uber e com a confiança, não. 99. Então, para a Move 10 começar a fazer um barulho em cima da Uber e da 99, Tem que o que baixar ela o preço. precisaria? Precisaria baixar o preço,
Só que ela não, para ela baixar o preço do passageiro, ela não pode baixar o preço do motorista, porque o motorista não vai querer rodar por ela. Então, se não tiver um capital muito forte para Para tentar entrar queimar no nesse, início, tem que né? queimar. É como se fosse um investimento em propaganda É, ali. porque ela vai dar o desconto pro passageiro. Imagine uma corrida na Uber de R$ 10. Cobra R$ 10 do passageiro e paga dessa corrida 7,50 ao motorista. Se a Movi10 cobrar do passageiro R$ 8, ela não vai ter condições de pagar 7,50 para o motorista. Ela vai ter que pagar um valor mais baixo. E ela pagando um valor mais baixo, o motorista não vai querer ficar online por ela. E aí, quando o passageiro pedir a corrida de R$ 8 pela Movi10, ele não vai encontrar o motorista. Então, ele vai voltar para a Uber. Faz todo sentido o que você está falando. Por isso que quem está entrando no mercado, uma empresa, tem que queimar dinheiro e Tem que queimar ou dinheiro. de trabalhar no prejuízo, né? De De não tra- tirar nada para si, entregar o valor para o motorista. A 99 Pop, quando entrou no mercado, a 99 é uma empresa, era uma empresa nacional, ela foi criada aqui no Brasil, mas ela teve ali em 2018, ela teve um investimento de uma empresa chinesa, que depois, posteriormente, essa empresa comprou a 99, e aí essa empresa injetou dinheiro na 99, e a 99 conseguiu fazer isso, e por isso bate de frente com a Uber. Conseguiu ficar conhecida e aí você está Exatamente. competindo. Lá no começo, a 99 Pop, muitas corridas ela levou prejuízo. Ela recebeu menos do passageiro, ela pagou ao motorista um valor maior do que ela recebeu do passageiro. Legal. Você contou aquela situação do cara bêbado, né? Que te gerou visualizações e tal. É, e aí isso virou uma rotina. Você grava tudo e aí no final do dia você analisa ali se tem alguma coisa para postar. É, a câmera ela fica ligada direto, né? Então, quando tem alguma situação que eu entendo que vai gerar um conteúdo, eu já finalizei a viagem, desligo o aplicativo ali uns minutinhos, transfiro a imagem para o celular. Porque depois fica até ruim, é até difícil você procurar entre todas as imagens, né? Então eu já transfiro ele para o celular na hora e em casa eu faço a edição. Tenho um cuidado para nunca postar assim que acontece o fato, né? Porque ainda que eu é, faça alteração Edição, na voz, que eu tampe o rosto do passageiro, quando está muito recente, o passageiro ainda está com bastante raiva, né? sim. Então ele pode se sentir, ele pode ver esse vídeo, mesmo com o rosto dele tampado, ele vai saber que é ele que está ali. As outras pessoas não vão identificar, mas se foi você que fez a corrida, você vai lembrar. Então, quando a gente demora aí uns 2, 3 meses para postar, o passageiro já esfriou ali e não vai ter mais problemas. Sim. E essa situação do cara bêbado, foi a coisa mais absurda que você viveu como motorista ou teve algum episódio mais absurdo? Você fala, cara, isso Não, aqui é teve muito uma coisa absurdo. absurda, absurda, absurda. Foi uma passageira que pediu o carro. Era um domingo, dia de ônibus de graça na cidade. Ela pediu o carro, busquei ela no mercado, levei ela até a casa dela e chegou lá, ela não tinha o dinheiro para pagar. E aí, naquela conversa, a gente tem que tentar fazer uma pressão, né, no passageiro para receber. Nem sempre a plataforma garante, isso que tem que ficar claro. A plataforma nem sempre recompensa a gente quando a gente leva calote. E antes não podia pagar em dinheiro, né? Depois que liberou. Antes, no começo, na Era só época, cartão. no Uber Black era só cartão. Quando entrou o X, aí mudou para dinheiro. E aí, essa passageira não tinha dinheiro e naquela conversa, naquela pressão, ela acabou pagando a corrida com um pacote de pão de forma e um pacotinho de queijo, Tava brincando. que Ela era o equivalente ao valor da corrida. Muitas pessoas me criticaram nesse vídeo porque disseram, você tá tirando o tirando alimento o da alimento da pessoa. pessoa. Só que ela tava com uma caixinha de Antártica no banco de trás. Se tá gastando com Então, cerveja, podia pagar a corrida. exatamente. E além disso, era um domingo, o ônibus era de graça. Ela poderia ter feito a corrida dela de ônibus. Não teria pago nada, nenhum valor. E ela, vamos ser sinceros, ela fez isso como é que eu posso dizer aqui a palavra certa? De cabeça pensada, De para não casa, dizer outra coisa. de casa Porque pensada, ela sabia, quando exatamente. você pede, você escolhe como é que você vai pagar, se é cartão, se é Exatamente. dinheiro, e Exatamente. ela sabia que ela não tinha dinheiro, ela não É, descobriu na hora. não descobriu na hora. Inclusive, ela falou até que, não tenho, meu Pix não tá funcionando, não tenho dinheiro aqui. Só tem um cartão. Eu falei, não, então passa a maquininha de cartão. Mas o meu cartão tá sem limite aqui. Ela sabia. Tava sem dinheiro Tava e não sem queria dinheiro. pegar o ônibus de Não graça, queria ir de queria carro pegar para ônibus casa. de carro, é mais confortável, né? É, é.
Aí só que o carro não é de graça, né? Mas pelo menos estava dentro do vencimento lá o pão? Eu Pãozinho. tava dando. Não, não era um bom pão, tá? O pão era bem seco. Não era um bom pão, mas cobriu o valor da corrida. Pelo menos eu não fiquei no prejuízo. Já teve um outro episódio que eu fui agredido por passageiro, mesmo problema. A maioria dos problemas que a Dentro do gente carro? tem dentro do carro. Gravou? Gravei. É esse deu viralizou, porque Até que não. não. Não deu muita visualização. Eu não sei por que que esse vídeo não Por entregou que que ele te bastante. agrediu? Foi uma passageira, busquei ela na Arniqueira e levei ela pro Recanto. Chegando no Recanto, o pagamento era no Pix, lá, meu Pix está fora do ar, não está funcionando, tô sem internet. Tudo bem, eu roteio minha internet aqui para você. Ela, mas o meu banco que está fora do ar, não estou conseguindo entrar. Eu falei, não, tudo bem, então você vai pedir para outra pessoa fazer o Pix depois que você pagar e você vai sair. Aí ficamos parados lá no posto uns 15 minutos até que chegou um rapaz. Ele veio andando de onde seria o destino final dela, né? Aí ele pagou com uma nota de R$ 100 e a corrida dela tinha dado 30 e poucos reais. E o aplicativo dela tava com a opção de troco online ativada. O que é essa opção? Cacheta pediu um carro, corrida no dinheiro. Eu sou motorista, eu não tenho troco no meu carro. Então, eu só vou aceitar aquela corrida em que o troco online está disponível, porque Cacheta me pagou, eu não tenho dinheiro, eu deixo o troco online para você, depois você faz o que você quiser. Você pode pedir outra corrida, você pode fazer um Pix para O sua troco conta, online fica dentro do aplicativo. fica na carteira do E aí aplicativo. você pode utilizar Você depois. pode utilizar depois ou pode transferir para sua própria conta. Eu nem sabia que É, tinha isso. Porque eu sempre que eu pego Uber, eu pago no cartão mesmo. você mesmo entra lá no seu aplicativo nesse caso da 99. Eu não sei se a Uber tem essa função. Você entra no aplicativo da 99 e você pode fazer o Pix para sua conta ou para a conta de qualquer pessoa que você quiser. Só que o rapaz que pagou e o aplicativo era da menina. Na hora que o troco foi para a conta da menina, aí ele Ficou com ficou raiva. bravo, né? Ficou com raiva porque imagino eu que esse troco não ia voltar para ele. Mas aí já não é uma Eles não se responsabilidade minha. conheciam? Se conheciam, mas eu acho que era um. Enfim, eu acho que era um Era um encontro encontro agendado. recente. Eu acho que era um encontro de anúncio, vamos dizer Entendi, assim. entendi. E aí, provavelmente o rapaz não ia receber esse valor da menina, só que a minha passageira é ela, não é ele. Já estava gastando com outras coisas e aí ia Exatamente. ficar no prejuízo. Aí você fala, Aí no final, naquela discussão e tal, aí eu falei, cara, é só ela pegar o aplicativo e te transferir. e transferir para você. Aí já tava fora do carro, aí eu chamei ela, falei, vem cá, até seu celular que eu vou te ensinar como é que faz. Aí peguei o celular dela, mostrei, entrei aqui na carteira dela, você vai aqui, você faz o Pix, coloca o Pix aqui, tal, 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 tal. Aí eles ainda sem entender, né, com aquela rigidez cognitiva, né? Aí eu estressei também, falei alguma coisa lá que eu não deveria ter falado, aí os dois vieram, cada um deu um tapão em mim pela janela. Ixi, Só que eu não revidei, né? sim. É, eu sou um motorista chato. Eu digo que sou um motorista chato porque eu gosto da coisa, gosto que as coisas sejam do jeito certo, mas eu não parto para violência. Na palavra, na conversa, eu sou bem incisivo mesmo, mas violência, isso aí nunca aconteceu. Se me baterem no carro, eu não vou revidar. É polícia, depois a gente resolve. Registrei ocorrência contra ela lá, mas infelizmente não deu nada ainda. Até hoje não deu nada. É. Essas coisas difícil dar em alguma coisa, né? É, você tem que ir atrás, né? Eu Tem acho que ficar que insistindo, cobrando, né? Implorando para que a lei seja cumprida, vamos dizer como assim. foram dois tapas que não gerou lesão, aí o Estado não processa. Quem tem que processar é a vítima, né? Aí para a vítima processar, ela ainda vai ter que gastar com advogado. Não, vai ter que gastar isso, tem que provar, enfim, tem uma série de Aí coisas. a prova tinha, né? A prova tava fácil, né? Tava filmado, né? Tava filmado, mas eu não queria gastar. E como eu falei alguma besteirinha lá no meio do caminho, talvez não fosse a melhor opção aí para via jurídica, não. Entendi. Mas nada que justificasse um comportamento de Claro, agressão. tem que respeitar o outro. É, você falou que as pessoas te criticaram, né? Porque você pegou o pão lá com queijo naquele outro episódio. Mas as pessoas te elogiaram quando você parou para socorrer lá um pedestre na W3? Sim, elogiaram Como bastante. é que foi esse episódio? Foi uma terça-feira, tava uma chuva danada ali, a visibilidade muito baixa. Tava com uma passageira no carro. E ali,
estava na faixa do meio, a faixa da direita, a faixa exclusiva. De longe, pareceu até ruim fazer essa comparação, mas realmente pareceu que a chuva, a enxurrada tinha trazido sacos, esses sacos de lixo que o pessoal deixa ali na calçada. Uhum. É porque ele estava de camisa azul e uma roupa escura. Quando eu cheguei perto, que eu vi que era uma pessoa. Aí dei uma resinha, voltei, parei o carro na faixa exclusiva de uma forma que o carro protegesse ali a cena, né? Desci do carro e fui ajudar o cara. Deu para perceber que ele estava em crise convulsiva. Eu não tenho conhecimento técnico, sei alguma coisa ainda da época que eu fiz escolinha, né, de trânsito, né, que a gente faz o curso de primeiros socorros, mas é bem antigo. Só que deu para lembrar que no caso de convulsão, você vai colocar o cara de lado, vai proteger a cabeça dele, não vai colocar a mão na língua dele porque tem um risco de ele morder a sua mão. E aí eu fiz esse primeiro socorro ali, e logo em seguida vieram algumas pessoas do prédio da Caixa, vieram até mim também, começaram a me ajudar. Só que como estava chovendo muito, era um local muito arriscado e aparentemente ele não tinha nenhuma lesão, nós optamos por levar ele ali para o saguão do prédio da Caixa. E lá o brigadista da Caixa Econômica deu Suporte. prosseguimento ao atendimento. E eu tive que sair, não pude ficar, até porque meu carro estava parado num local inseguro também. Tinha uma passageira dentro do carro, né? Ela também, querendo ou Você não, estava com o passageiro e parou para ajudar a parei para pessoa. ajudar. Querendo ou não, eu coloquei a passageira em risco também e não me arrependo disso. Acho que naquele momento ali a necessidade maior era do rapaz que estava caído, mas deu tudo certo, graças a Deus. A passageira me elogiou, não criou Não caso, reclamou pelo de ter contrário, demorado, né? ela entendeu a situação e Ainda há esperança na humanidade, né, dá Rafael? esperança. E eu fiz o que tinha que ser feito. É uma pessoa ali que estava correndo risco, ela estava caída, tinha uma enxurrada, tinha uma lâmina d'água aí de, sei lá, uns 5 milímetros. Ela estava com a boca no asfalto, então estava engolindo água, ela tinha Uhum. ali o risco de tanto de engasgar com a própria saliva, né, ou Sim. com, É, o com, convulsionado você tem que virar ele de lado, né? com fluidos, ou ela podia engasgar com a água da enxurrada também, né? Sim. E falando nessas situações de risco, né? Ser Uber, em alguns casos, também virou uma situação de risco, né? Tava tendo muito assalto, a pessoa pede o Uber para assaltar o Uber, ocorrendo até casos de assassinato do motorista. Você já teve alguma situação que te deu medo dentro do Uber? Sim, já passei por uma situação de risco. Agora, no mês de novembro, eu estava em corrida ali na Ceilândia, entrou um passageiro no carro e ele já entrou e já disse, ó, não vou ter o dinheiro para pagar, vou precisar que você coloque para próxima e tudo mais. E expliquei para ele que eu não faço corrida dessa forma, que eu não trabalho dessa forma. Falei que cancelaria a corrida e pedi para ele desembarcar. Ele se recusou a desembarcar e assim, a forma como ele falou comigo me deixou com bastante medo. Eu não Porque ele te quis, ameaçou? não chegou a ameaçar, mas foi uma fala passiva-agressiva. E assim, pô, eu não sei nem como é que eu falo isso sem parecer preconceituoso, mas o estilo de conversa dele é um estilo que gera medo na população em geral. Então pedi para ele descer do carro, ele não desceu, se recusou a descer, falou para me seguir viagem. E aí esse dia eu fiquei com bastante medo. Já tinha cancelado a corrida dele, ele não desceu do carro, falou para me seguir viagem, fui seguindo viagem e fui dando uma olhada ali pela câmera, né? A câmera pega bem de frente ele ali, dá para me ver Mas você sabia para onde você tinha que ir, porque você tinha cancelado sabia, a- sabia. A câmera dá para ver ali, né, como a movimentação dele, as atitudes dele. E como ele se distraiu ele com o celular, eu saí, eu tinha que pegar a Hélio Prates, ali em Taguatinga, em Ceilândia, Taguatinga, descendo sentido QNG. Eu fiz o caminho ao contrário. Eu subi sentido a delegacia ali da Ceilândia. Eu não lembro qual é o número da ADP, mas a delegacia que fica em frente à feira. A minha ideia já era essa. Eu ia com ele até a delegacia, na delegacia eu ia parar lá e desembarcar ali na delegacia em segurança com auxílio da polícia, né? Não quis pagar para ver. 2 semanas antes tinham assassinado um policial penal, que era motorista de aplicativo também,
E uma semana antes, um outro motorista tinha sido esfaqueado na Ceilândia. Aquilo fica na cabeça da Sem gente. dúvida. E aí a gente não quer pagar para ver. Então, segui sentido a delegacia. Quando ele percebeu que eu estava fora da rota, a gente já estava quase em frente à delegacia. Ali deu uma engrossada, mandou eu fazer o retorno e voltar. Eu entrei no retorno, só que já estava quase de frente para a delegacia. Aí eu tomei a decisão. Quando eu entrei no retorno, passei por cima da calçada, peguei uma contramão, parei direto na delegacia, buzinando. Aí tinha uma viatura da Polícia Militar lá, eles vieram, expliquei para eles, desembarcaram o rapaz, revistaram ele, não estava com faca, graças a Deus. Bem provável que não fosse acontecer nada, mas a partir do momento que eu falo pro cara descer do carro, que a corrida dele não vai mais acontecer, e o cara se recusa, no meu ponto de vista, aquilo ali já é uma ameaça. Sim, só por essas coisas que você já contou que aconteceram, de uma pessoa assassinada, outra esfaqueada, você vai vendo casos aí no Brasil inteiro. Não dá pra Não arriscar, dá você não para sabe o que arriscar. que vai acontecer. E aí, no final das contas, gerou uma ocorrência apenas por ameaça, né? Ameaça e coação, né? Porque eu fiz a corrida para ele sob coação. Mas é outra coisa que não vai dar nada para dar alguma coisa, eu teria que colocar um advogado para processar ele e eu não vou fazer isso. Não, Sim. não vou gastar dinheiro com isso. Na nossa conversa, dá para depreender que ao longo do tempo você vai ganhando você vai ganhando menos dinheiro no aplicativo. Você tem que trabalhar mais horas para ganhar o mesmo tanto que você ganhava antes. Isso, na sua opinião, os aplicativos exploram os motoristas ou é por conta dos custos que estão aumentando, por exemplo, a gasolina? Eu acho que é um mix. Acho que as duas colocações aí estão certas. Porque pro aplicativo, quanto mais motoristas online tiver, menor vai ser o valor oferecido aos motoristas por uma corrida. Oferta e demanda, né? E, ao mesmo tempo, custo de combustível, custo de alimentação. Quando era em 2018 que eu fazia R$ 350 em um dia, eu, eu comprava um número tanto de coisas no mercado. Hoje, com esses mesmos R$ 350, eu já não compro mais aquela quantidade de produtos. Então, o dinheiro perdeu valor. Sim. É porque a gente vive num país no qual o modelo econômico é de desvalorização da moeda. A gente tem metas de inflação aí todos os anos, e isso quer dizer o seguinte, que o governo está perseguindo que aquela desvalorização aconteça naquela média, ou seja, a cada ano que passa, o seu dinheiro vai valer menos. Exatamente. Então, se você não ganhar mais a cada ano que passa, o seu poder aquisitivo vai diminuindo. Então, esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que, como não existe um reajuste nas tarifas, Isso. Por isso que eu te aí perguntei se tinha um reajuste anual. Porque se tivesse um reajuste anual pela inflação, pelas tarifas, talvez diminuísse esse impacto que ó, vocês sentem aí no custo de manter o carro. para você ter uma ideia, quando começou o BX aqui em Brasília, uma tarifa era por quilômetro, não existia ainda o algoritmo que pagava o valor flutuante, era por km. Você rodava um km na categoria UBX, recebia R$ 1,60, lá em 2015, 2016. O custo de combustível girava em torno de R$ 3,69 o litro da gasolina. Hoje, dificilmente nós conseguimos uma corrida aqui em Brasília pagando mais de 1,40 o quilômetro rodado. E a gasolina dobrou quase. Diminuiu. Você vê, de Sim, 1,60 sim, diminuiu para cerca de 1,40. E a gasolina praticamente dobrou quase de valor. dobrou. Sim. O que que é o algoritmo flutuante? O algoritmo flutuante é exatamente essa questão de oferta e demanda. Entendi. O Cacheta pediu um carro aqui, tem 10 motoristas disponíveis. A Uber vai mandar ali um valor baixo ali para aqueles 10 motoristas. Se o valor for muito baixo, nenhum dos 10 motoristas aceitarem, a Uber vai aumentando o valor oferecido, vai aumentando, até que um motorista aceite Aceite. aquela corrida. Então, quanto mais motoristas disponíveis naquele momento tiver, maior a chance de a Uber conseguir um motorista pelo preço mínimo. Por isso, quando você sai de um show de muita gente, o preço está lá em cima, porque é muita Exatamente. gente pedindo ali, e Exatamente. aí o preço vai ficando Só mais que no caro. caso de uma saída do show, como sobe muito o preço, a Uber não assume esse pagamento sozinha. Então ela cobra também do passageiro um valor mais alto. Sim, sim.
E hoje dá para viver, com esses custos, dá para viver só de corrida? Ou você tem que, se não fosse a tua rendinha dentro ali do carro com perfume e outras coisas, não daria Eu para acho que continuar? se eu não tivesse a renda extra dentro do carro, eu deveria estar trabalhando pelo menos umas 2 horas a mais por dia para poder suprir minhas necessidades. Ou teria que me reorganizar financeiramente. É porque praticamente você só vê tua família no domingo, Só no que é o dia que domingo. você decidiu não trabalhar. Não trabalho, Porque exatamente. 12 horas, quando você chega em casa, você vai tomar um banho e dormir, É, praticamente. eu ainda consigo ter um contato com minha filha e com meu neto ali. Eu costumo sair por volta de meio-dia, 1 hora, então almoço em casa. Ainda tenho um contatozinho ali antes de sair, mas quando eu chego, eles estão dormindo já. Um pouco de manhã, né? Um Porque pouco à de manhã. tarde e à noite de madrugada tem mais movimento, é isso? Tem mais De movimento. manhã tem pouca demanda. De manhã tem pouca demanda. De manhã tem uma boa demanda bem cedinho, ali entre 6 e 9 da manhã. Mas como eu tenho a venda, o barzinho dentro do carro também, à noite eu tenho uma saída melhor. Então, essa transformar o carro ali num minibar foi uma união de necessidade de ganhar mais com uma visão de negócio que você já tinha, Exatamente. dos empreendimentos que você já participou. Exatamente. Foi uma necessidade Qual a o percentual que representa aí da tua renda, ó, essa venda? meu faturamento líquido aumentou cerca de 30%. Pô, bom. Pô, bom pra Ficou caramba. bom, Bom pra aumentou caramba. bastante. E o cliente de Brasília, respeita o motorista? Respeita, respeita. São, assim, a gente tem problemas com passageiros, mas 99% dos passageiros são tranquilos. O que fica gravado na mente da gente é o passageiro PDR, Que é né? o que é o que viraliza, né? É, Que é o que o pessoal gosta de ver. passageiro PDR, para quem não sabe, PDR é uma gíria que o motorista de aplicativo usa para falar daquele passageiro que é abusivo ou que de alguma forma causa algum tipo de prejuízo ao motorista. E PDR, ao pé da letra, significa pé de rato. Quando a gente fala que é um passageiro PDR, é um passageiro que causa algum tipo de prejuízo ao motorista. O Neto que fala muito isso. É o Conhece o Neto? Neto. O corintiano? Conheço o Neto, Você é Netão. corintiano? Não, sou flamenguista. Ah, eu tava gostando de você. Eu tava aqui com o aplicativo aberto aqui tentando comprar o ingresso aqui, Isso aí tá mas uma loucura. Tem um grupo aqui não dos deu não. corintianos que então, né, já tinha 120 mil pessoas na Não deu fila. não, não deu não. Nem perco tempo. E você já sofreu alguma injustiça aí no seu trabalho? Já sofri uma Algum momento, injustiça. pô, isso aqui não foi justo. Hoje eu sou um motorista bloqueado na plataforma Uber. Eu fui bloqueado em 2022. Tava no final do dia, já tava voltando para casa. Quando a gente volta para casa, a gente direciona o aplicativo para chamar uma corrida só no caminho. Então eu tava ali no Recanto das Emas, chamou uma corrida do Recanto pro Riacho Fundo 2. Fui atender o cliente. Chegando lá, era uma situação que me gerou desconfiança. Eram 3 homens, estavam no meio da rua, atrás do supermercado Tatico. Não tinha casa, não tinha comércio, eles só estavam lá, no meio da rua. E aí eu passei direto e não fiz a corrida deles. Cancelei a corrida, não fiquei lá para esperar taxa de cancelamento, até porque me geraria um risco também. Só passei direto e cancelei a corrida. Logo em seguida chamou uma outra corrida, fiz essa segunda corrida. Quando eu finalizei a segunda corrida, eu recebi uma mensagem da plataforma, uma mensagem automática, dizendo que a minha conta estava inativada definitivamente por, segundo a informação da plataforma, uso de linguagem sexual inapropriada. Ué, mas você Foi escreveu o. alguma coisa? Não, eu Porque quando nem. você cancela tem que dar uma mensagem? Como é que... Não, quando a gente cancela, a gente só justifica, tem o botãozinho automático lá, tem Aham. as opções pré-estabelecidas. Não conversei com o passageiro no chat, não parei, não falei com o passageiro pessoalmente. Quando eu passei por ele, só fechei o vidro, passei direto e fui embora. Mas o cara pode ter botado alguma coisa, que você falou Ele alguma fez coisa, uma né? denúncia lá e a plataforma ela dá ouvidos ao que o passageiro fala. Sim. Na época, eu Pega não, aquilo como uma verdade. na época eu não tinha câmera, então a plataforma dá um prazo de 90 dias para a gente fazer uma apelação. Fiz a minha apelação, só que na apelação ela pedia que eu provasse que não cometi a infração que o passageiro disse que eu cometi. Só que eu não tinha câmera, não tinha como eu provar. E é muito difícil você provar alguma coisa que você não fez. Sim. Então é mais um motivo para ter uma câmera É, dentro do carro. você provar algo que você fez
é mais fácil, porque houve uma ação. Você provar algo que você não fez é muito mais difícil. Eu vou citar um exemplo. O, o amigo aqui, um amigo imaginário aqui, ele é casado e a esposa dele tá suspeitando que ele tá traindo ela. E aí a esposa dele fala: Você tem que me provar que você não tá me traindo. Como que ele pode provar que não tá traindo? Não, é É impossível. uma situação parecida com essa. Então, estou bloqueado na plataforma, tem um processo judicial em andamento, só que os processos contra a UB estão parados, porque está aguardando uma súmula do STF, para que os processos que estão em andamento, né, usem por base essa súmula. E, e hoje eu rodo só na 99 Pop e na InDrive. Caramba, então tá aí há quase 4 anos sem a Quase 4 Uber. anos sem a Uber. Que teoricamente, assim, pelo menos pelo que eu vejo, é uma plataforma principal. A 99 e a Uber, elas batem de frente. Porque, assim, eu não gosto de instalar vários aplicativos. Aham. Eu só tenho o Uber no meu celular. Eu não tenho a 99. Eu sei que tem a 99, que existe. E aí, como eu já uso o Uber, já cadastrei meu cartão lá, eu A fico. 99 tem uma boa demanda porque ela cobra um pouquinho menos do passageiro e paga um pouquinho mais para o motorista. Pô, então agora eu vou instalar a 99, cara. Então, bem-vindo a 99. Vou instalar a 99. Alô, 99, ó, tô fazendo É. publi aqui de vocês, hein? Não, mas é bom saber, porque às vezes a gente não sabe. Até porque, veja como o livre mercado é bonito, né? Você acabou de dizer que a 99 valoriza um pouco mais o Sim, motorista. sim. Então, eu como cliente, eu quero que o motorista seja valorizado. Muitas Então, pessoas eu pensam posso igual você. eu posso tomar a decisão de só pedir pela 99. Por quê? Porque eu sei que a 99 valoriza mais o seu motorista. E de uma forma livre. Ninguém me obrigou a fazer isso, não teve uma lei, não teve o Estado intervindo. Eu, com a minha Exatamente. consciência, aquilo que eu quero apoiar, decido utilizar uma plataforma ou outra por aquilo que ela faz. Esse seu pensamento é perfeito. Eu penso exatamente assim. Pois é, legal. É, Se você pudesse mudar uma regra dos aplicativos, de como funciona, o que que você mudaria? Ou só uma. É, uma principal aí, mas se você quiser falar mais, A pode ficar à principal vontade. regra aqui que eu alteraria seria pagamento. Eu tiraria a opção de pagamento no dinheiro. O passageiro que quer Você pedir acha o que isso não carro foi bom, botar o pagamento? Porque antes não aumentou a podia. demanda, realmente aumentou a demanda, mas isso lá em 2016, foi quando começou. 2016 as pessoas ainda usavam muito dinheiro. Hoje você consegue viver em um mês sem pegar em uma cédula. Eu não ando com dinheiro, eu pago tudo no cartão. E hoje todo mundo, o vendedor de semáforo tem um É, Pix, cartão tem ou uma Pix. conta, o pedinte tem Pix. O pedinte anda com a faixinha lá com o QR Code dele, ele tem Pix. Então, vai pedir o carro, paga o Pix antecipado para a plataforma ou deixa o cartão cadastrado e cobra direto no cartão. E é mais seguro para vocês, Mais né? seguro para a gente, mais seguro para o passageiro. E outra regra, vamos botar mais uma. A segunda regra que eu alteraria, sem sombra de dúvida, seria a tarifária. O que que você mudaria Eu na tarifa? tiraria esse negócio de tarifa dinâmica, que isso passa muita raiva no passageiro e ilude muito o motorista. Botaria duas tarifas, parecido com o táxi, né? Não os valores que o táxi cobra, mas durante o dia, de 6 da manhã às 8 da noite, tarifa tal, e de 8 da noite às 6 da manhã, outra tarifa, uma tarifa mais alta. E claro, colocaria um valor um pouco mais alto, que fosse justo, né, com os gastos, com os custos do motorista, e que esse valor pudesse acompanhar a inflação do país. Entendi. Tivesse um reajuste de acordo com a Reajuste, inflação e exatamente. que não tivesse essa tarifa flutuante de oferta e demanda. Você cria um valor Um valor fixo fixo. pelo horário. É um Exatamente. táxi, não viraria um É, táxi solicitado por aplicativo. com uma questão. Era assim antigamente, né? Antigamente a tarifa era por km, né? Mas assim, a gente não pode comparar o táxi porque o táxi hoje custa duas vezes mais do que um carro da categoria Black, três vezes mais que um carro da categoria X. Mas você acha que ainda tem gente que pede táxi? Tem, tem. Tem as pessoas idosas que têm dificuldade com o aplicativo, as pessoas que já têm aquele taxista de confiança, que gostam de rodar com ele, as pessoas que estão saindo ali de um local e têm urgência e não quer esperar 5 minutos para chegar um carro.
e aí tem um táxi ali que já tá na porta, é só entrar e sair. Ainda tem mercado pro É táxi. porque Brasília não tem muito táxi assim fácil, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, você vê táxi o tempo todo. Aqui em Brasília tem a legislação aqui de Brasília não permite você parar um táxizinho com a mão igual você faz no Rio de Janeiro, né? Ah, é? Que o Não, táxi cara, eu não roda sabia lá, disso. lá no Rio de Janeiro o táxi vai rodando, você paga o táxi e o Sim. táxi te pega. Aqui em Brasília, ou você tem que ligar para um teletáxi, né? Aham. Tem uns pontos, né? Ou Sempre tinha uns você tem pontos. que ir até o ponto do táxi. Mas isso é, não existe, É, isso é um absurdo. Pelo amor de Deus. Ó, a burocracia ruim a aí, ó. burocracia é ruim. Burocracia ruim É. aí. E o que é que o volante, esse teu tempo aí de motorista, te ensinou do ser humano? Porque você está lidando com gente ali o dia inteiro. Olha, eu gosto até. A gente escuta muita história, a gente às vezes se emociona com algumas situações. A gente entende que às vezes a gente está com um problema na vida da gente que é tão pequeno em relação ao problema de outras pessoas, a gente acaba valorizando mais a nossa vida, né? E as histórias que a gente escuta aí dos passageiros, tem muita história legal, muita história divertida, muita história emocionante. A gente aprende que a vida da gente, as reclamações que a gente tem nem sempre são fundamentadas. A gente precisa olhar mais para as coisas boas da nossa vida, não só para as coisas ruins. Cara, sem dúvida. E eu tava conversando com uma pessoa do episódio anterior, que ele tava falando sobre isso, né? Que a pessoa que se prende no seu mundo ali, na sua casa, não sai, não tem convivência na rua, que ela vai ficando doente, vai ficando depressiva, vai ficando ansiosa. E aí quem tá na rua todos os dias, como você, que tá sempre vendo alguém diferente, tá sempre conversando com uma pessoa que você não conhecia, isso te deixa com essa visão de gratidão da tua vida, uma visão de que, poxa, eu tô com um problema, mas olha, eu peguei uma pessoa que tá com um problema aqui bem mais difícil que o meu, então não posso reclamar, tenho que continuar aqui perseverando. Agora, eu até postei um vídeo recentemente, eu peguei uma senhora bem idosa, ali na UBS da Asa Norte, ela estava indo para Agarran, ela saiu da UBS com uma pressão muito alta, a pressão dela estava 20 por alguma coisa, uma pressão muito alta, ela não deveria nem ter sido liberada sozinha. E quando ela entrou no carro, ela lembrou muito a minha avó. O jeito dela, a roupa que ela vestia, o cabelinho branco. E a gente foi conversando, fui, né, dando auxílio, cheguei lá no hospital, desci com ela, fui olhar onde era o local correto. E essa corrida me emocionou bastante. Depois da corrida dela, desliguei o aplicativo, parei ali uns 5 10 minutinhos para me recompor. E isso é uma das coisas legais que acontece, porque a gente convive com pessoas boas, pessoas que dá prazer de você estar ali com elas, estar ali ao lado delas, de conversar com elas. Isso Sim, acontece diariamente. É sim. como eu falei, 99% dos passageiros são passageiros bacanas, que fazem a corrida de uma forma bem tranquila. É. Tomara que no futuro a gente consiga valorizar mais essas pessoas no YouTube, nas redes sociais, né? Que as pessoas tenham mais interesse em ver boas histórias do que ver a briga, o xingamento, Mas, assim, o por incrível que sangue. pareça, aquele vídeo do rapaz que eu socorri na W3 e o vídeo que eu postei também dessa senhora, deu um resultado bom, ele entregou bem, deu um bom engajamento. Eu achei até que não daria. O Resenha no Volante, ele é no YouTube ou no Instagram? Ou os Instagram, dois? TikTok, tenho ele no YouTube também, mas confesso que o YouTube tá meio largado lá. Que é muita coisa para É, gerenciar é também, né? muita Não é coisa. fácil gerenciar a É rede muita social. coisa, porque eu posto e eu dou atenção para E os seguidores. formatos são São diferentes, né? formatos diferentes. Eu dou atenção para os seguidores. Então, você dá atenção em 4 redes sociais diferentes, que seria Instagram, TikTok, YouTube e Kawaii, dá um trabalhinho e como eu já trabalho 12 horas por dia, Putz, é. Se chegar em casa e então, vou trabalhar com isso, você não vai mexer, não dá, encontrar tua não família. dá. E até mesmo a edição de um vídeo, eu coloco narração no vídeo, coloco legenda. Então, um vídeo de 1 minuto e meio, às vezes demora 1 hora para editar. Sim. Para Tudo ficar no, bacana, para é, gerar um engajamento nele Isso, ali, é né? tudo no celular, então é um pouquinho mais. E você já tá conseguindo ser monetizado em alguma Já plataforma? no TikTok tem monetização, o Instagram pinga alguma coisa através de parceria de vez em quando. O TikTok é mais O fácil, né, de TikTok é mais monetizar. fácil, mas o Instagram tá dando um retorno financeiro melhor.
O Instagram tenho as. Tá com quantos seguidores lá no No Instagram? Instagram eu devo ter 20.300, no TikTok eu devo ter 17.000. E já remunera? Já remunero. Porque no YouTube, para remunerar, tem que ter não sei quantos O milhões de. TikTok é a partir de 10.000 seguidores e 100.000 visualizações nos últimos 30 dias. Hum. Mas tem E no vídeo. Instagram? No Instagram não monetiza. O ganho no Instagram é com parceria, com divulgação. Se Ah, divulga você faz empresas, propaganda faz propaganda. Por no exemplo, teu vídeo. eu faço propaganda de uma linha de tapete automotivo, que é um tapete premium, e coloco o meu link lá. O meu link gera um desconto para o meu seguidor. E aí, quando o seguidor compra o tapete usando esse link, além dele conseguir o desconto, eu ainda tenho uma Você tem uma comissão dessa comissão. venda. Pô, você é um grande empreendedor, cara. A gente vai se virando. Tá no Uber, tem um negócio dentro do Uber, empreendendo dentro do Uber e tá vendendo aí por meio das suas Vendendo pessoas. Aí visualizações tem outras no Instagram. coisinhas, tem grupo de WhatsApp, aí a gente tem as indicações de Shopee, de Mercado Livre. Eu penso que sempre que tá pingando alguma besteirinha ali de vários lados, tá valendo a pena. E você consegue tirar um tempo para você e sua família de vez em quando, dar uma viajada, tirar umas Faz férias? muito tempo que eu não viajo, se bem que agora no Natal eu consegui tirar uma semana. Pô, legal. Eu fui, Porque tem que dar uma descansada. eu fui pro Corumbá com a minha filha, com meu neto, com minha irmã, meus primos. Nós passamos ali 4 dias e depois eu tirei mais 3 dias, fiquei em casa com ela. Quando meu netinho nasceu, meu neto tá com 3 meses hoje, tirei 15 dias também, fiquei 15 dias em casa também, ajudando minha filha. E gostaria que fosse, Desse para tirar que mais, desse né? para tirar mais tempo. Só que é difícil, o orçamento é bem apertado para isso. Eu imagino. E a vida tá cada vez mais cara, né, Rafael? Tudo, cara, tudo Cada ano difícil. que passa é impressionante como quem tá. Eu vou no mercado uma vez por semana. É impressionante como cada vez você compra menos com o mesmo dinheiro, É né? isso mesmo. E aí, alimentação é prioridade, né? Alimentação é Senão, saco prioridade. vazio não para em pé, Não dá. já diria meu pai. Alimentação e segurança, né? Segurança em casa, acho que ainda é mais importante que alimentação. Bacana. Mais alguma história que você queira compartilhar aqui com a Não, a gente gente? contou umas histórias bacanas. De cabeça aqui eu não tô lembrando de alguma outra. Alguém já vomitou no teu carro? Então, já aconteceu lá no começo, 2 vezes. Eu fiz o procedimento tudo certinho, né, pela plataforma, consegui ser indenizado ali com a taxa de limpeza. A taxa de limpeza é bem alta, mas É porque fica o cheiro ali. não é que seja alta que o motorista está ganhando dinheiro. Ela é alta porque o motorista tem que fazer higienização no carro. Não é só uma lavagem americana de R$ 50. Ele tem que higienizar os bancos, carpete. E além disso, ele vai ficar ali com o carro parado pelo menos um dia, né? E além do vômito, já teve alguma outra coisa diferente ali? No meu carro, não, mas a minha irmã, motorista por aplicativo, também já passou por uma situação em que uma passageira fez uma sujeira um pouquinho mais grave do que o vômito. Ela fez o número 2 no banco do carro. Caramba, o número 2 de roupa e tudo. De roupa, tudo. Tava Tá, embriagada e não não conseguiu segurou. se aguentar. Porque às vezes rola também o cara vai dar um peidinho ali, É, desavisado, acha que não tem nada e vem é, algo a mais. pode acontecer. E não é incomum. Acontece. E me tira uma dúvida, cara. Quando a pessoa esquece alguma coisa dentro do carro, qual é a obrigação do motorista? Ó, o motorista encontrando o objeto, a obrigação dele é fazer a guarda e devolver ao passageiro. Só que tem umas questões. O motorista, o passageiro não tem o direito de exigir que o motorista devolva sem cobrar nenhum valor. Ele não vai cobrar um valor para devolver o objeto, ele vai cobrar um valor pelo deslocamento entre o local que ele encontrou o objeto e o local que o passageiro está. Como se fosse uma Como corrida. se fosse uma corrida. Por quê? Ninguém trabalha de graça. Então, a partir do momento que o motorista está ali, vai deslocar ali 5, 10, 15 quilômetros para devolver um objeto, ele vai ter que botar o aplicativo dele offline, ele não vai poder aceitar corridas ali naquele momento. Então, ele tem que ser recompensado por isso. As plataformas, elas definem uma taxa fixa. A 99 Pop, por exemplo, ela sugere uma taxa de R$ 15, mas ela dá autonomia para o motorista e o passageiro fazerem uma nova negociação dependendo das circunstâncias.
dependendo da urgência e Mas tudo isso por mais. dentro do aplicativo ou por fora? Essa Por, negociação? por fora pode ser por dentro, pelo chat do aplicativo, ou pode ser por fora. A 99 ela não interfere nessa questão. A única questão é que ela diz que o motorista tem que entregar o objeto, né? A Uber ela cobra uma taxa fixa, ela não proíbe que o motorista cobre um valor diferente, né, do que o valor que está lá no aplicativo, mas também ela não diz que o motorista tem um prazo, você tem que devolver esse objeto em 1 hora, 2 horas, 6 horas, 10 horas, 12 horas. Ela coloca ali uma taxa fixa para que o motorista faça essa devolução de acordo com a agenda dele. Aconteceu recentemente um caso com um motorista aqui em Brasília. Ele deixou uma passageira delegada da Polícia Federal. Ela esqueceu um notebook da Polícia Federal, não era um objeto particular, era um notebook da corporação. E aí eu quero até chamar a atenção porque faltou muito cuidado por parte dela com o bem público, né? Principalmente se tratando de um equipamento da polícia, que provavelmente ali deve ter Informações sigilosas ali informações dentro? ali que não poderiam ser vazadas, né? Então ela esqueceu esse notebook lá no aeroporto. Quando ela deu falta do notebook, ela ligou pro motorista através do aplicativo da Uber. E aí a passageira que tinha embarcado logo em seguida encontrou a pasta lá atrás, devolveu pro motorista. O motorista confirmou com a passageira que esqueceu, com a delegada. Ele confirmou que o objeto estava lá no carro, falou que estava em corrida e quando finalizasse a corrida, ele poderia voltar lá no aeroporto e deixar para ela. O motorista trocou número de telefone, pediu para ela chamar pelo WhatsApp para que eles pudessem conversar de maneira mais prática. O motorista seguiu, desembarcou a passageira dele no setor hoteleiro, fez contato com a delegada, explicou que poderia voltar ali naquele momento, já que ela tinha urgência, e sugeriu para ela o pagamento de uma taxa no valor de R$ 50, que é o equivalente a uma corrida da categoria Black, foi a categoria na qual ele trabalha, e na qual ele transportou a delegada. E nesse momento ela não gostou, não achou correto, ameaçou que se ele não fosse devolver de graça, supostamente ela ameaçou, vamos falar assim, né? Supostamente ela ameaçou que se ele não fosse devolver esse objeto de forma gratuita, ela mandaria uma viatura para atrás dele para prender ele. Ele ficou com medo, voltou ao aeroporto, não cobrou nada, entregou o notebook. Só que ainda assim, quando ele entregou o notebook, a delegada chamou os agentes da Polícia Federal, prenderam ele, algemaram ele, colocaram ele no camburão, levaram para a superintendência da Polícia Federal, deixaram ele 3 horas lá, aguardando para prestar depoimento. E a acusação que ela fez foi que ele tentou fazer extorsão contra ela, quando na verdade ele só queria ser recompensado pelo. Pelo tempo de deslocamento que ele. Recompensado não, indenizado Isso. pelo deslocamento que ele faria, que ele fez do setor hoteleiro até o aeroporto. É, Lá na sede, já na sede da PF, ele prestou lá o depoimento, foi liberado, o próprio delegado que estava lá de plantão identificou que ele não cometeu crime nenhum, mas no final das contas o motorista passou uma humilhação absurda. Foi preso, foi algemado, saiu de camburão, deixou o carro dele lá no aeroporto. Ele devia processar o Estado, né, para ser indenizado sobre isso. Eu acredito que ele tem que processar o Estado e o CPF também. Sim. Mas para você ver como são as coisas, isso demonstra muito do que é o Brasil. Primeiro, uma delegada despreparada, né? Ela não sabe nem o que é crime para ter dado uma ordem de prisão Exatamente. dele ali. Não sabe como funciona uma plataforma que ela utiliza, né? Que ela tem que ressarcir o deslocamento Sim, do exatamente. rapaz para devolver um objeto. Outro ponto, os R$ 50 não é nada perto do que vale o notebook e as informações que tem ali dentro. Outro ponto, a delegada pão dura pra caramba, né? Porque delegado da Polícia Federal ganha 30 mil bem reais, para mais, é mais do mais, é que isso, com os quase o teto. penduricalhos. E ela tem cargo aí no governo atual, ela tem, É, tem outros cargos aí de nomeação aí no governo atual, então tem os penduricalhos ali, né? é do governo atual, então tá explicado por que Tá que ela explicado. deu a carteirada ali, quer passar por cima da lei para ter a sua vontade atendida. A pessoa se sente E sem falar, maior do que ela é, né? Ela é um servidor público, ela é delegada da Polícia Federal, mas ela é um servidor público, ela não é melhor do que nenhuma outra pessoa. e sem falar na humilhação que ela fez esse motorista passar, né?
o cara trabalhando ali 12 horas por dia para levar o dinheiro para dentro de casa, e o cara trabalhando, devolvendo, corrigindo um erro que foi dela, Sim, porque o esquecimento de objeto dentro do carro não é erro do motorista, é erro do passageiro. sim. A falha foi dela. E ainda preciso ressaltar aqui a falha com o bem público. Isso é uma coisa muito absurda. E ela descontou essa frustração e esse erro dela, ela condenou o motorista. E aí você imagina se um dia essa mulher virar diretora-geral da Polícia Federal. Deus ajude que não. Deus ajude que não, que mãos estaremos, A né? minha esperança é que ela responda a um bom processo administrativo lá dentro da Polícia Federal, um bom processo civil por parte do motorista e que ela tenha que reparar financeiramente. Processo administrativo ela não vai responder, não. Eu sou servidor, isso aí só responde processo administrativo quem é honesto. Quem comete essas presepadas aí, não acontece absolutamente nada. Não Se o pessoal interessante, aí não. que for assistir, quiser te seguir, quais são as redes? É só essa? Resenha no Pode ir volante? lá, Resenha no Volante, Instagram, TikTok. YouTube eu não tenho alimentado muito, mas também é a mesma, mesmo login, mesmo arroba. E Kawaii também, Resenha no Volante. Todas as redes sociais é Resenha no Volante. Resenha no Arroba volante. Resenha no Volante. É isso, Rafael. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado um pouco aqui da sua história, das curiosidades que acontecem aí no mundo dos motoristas de aplicativo. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigado. Valeu! E se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar no sininho para você receber as notificações de todos os novos episódios que a gente gravar. Se você é motorista de aplicativo e já passou algum caso curioso, comente aí, deixe aí nos comentários o que aconteceu contigo. E não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.